Boa tarde a todos. Recebemos os professores da ESD, professora doutora Bianca Martins e professor doutor Ricardo Arthur Pereira Carvalho, para mais um evento do grupo de trabalho do Programa de Pós-Graduação em Design da FAUSP, no âmbito do GT, Eventos e Comunidades. E o tema do nosso encontro de hoje é a apresentação de pressupostos, projetos e pesquisas do Laboratório de Design e Educação, Deseducalab, da ESG-UERJ, faculdade da qual também sou egressa, né? Tive a felicidade de cursar aí há muitos anos atrás, né? Minha graduação. E o Deseducalab tem como proposta construir conhecimentos e articular pessoas, ações e afetos voltados aos usos do design como meio transformador de práticas educativas. Não vou me estender muito, porque eles vão apresentar o laboratório inicialmente, mas queria apresentar os nossos convidados de hoje. A professora doutora Bianca Martins é graduada em design pela Escola de Belas Artes da UFRJ, é mestre e doutora em design pela PUC-Rio, e desde os anos 2000 atua com foco nos usos de estratégias de design em práticas educativas. Tem experiência em coordenação de curso de graduação em design, coordenação de projetos de design instrucional e design estratégico. Como professora e pesquisadora da ESG-UERJ, investiga articulações do universo do design à educação e é integrante e coordenadora do Laboratório de Design e Educação. O professor Dr. Ricardo Arthur Pereira Carvalho é professor adjunto da ESG-UERJ, bacharel, mestre e doutor em design pela PUC-Rio. Leciona na pós-graduação disciplinas vinculadas à linha de pesquisa Teoria, Informação, Sociedade e História, talvez ele vá atualizar essa linha, né? É um dos coordenadores do Laboratório de Design e Educação, onde pesquisa as relações entre design, cultura e educação, com ênfase no ensino do design e na dimensão dos discursos e práticas. Dentre os seus interesses, destacam-se questões como as práticas pedagógicas, linguagens e discursos, os espaços de sala de aula, os materiais didáticos, as novas tecnologias e as interações sociais e tecnológicas. É integrante e complicador da rede Design e Opressão, e soube agora que é coordenador do programa de pós-graduação em design também da ESG. Eu gostaria também de informar aos nossos integrantes, né, dos nossos convidados também participantes, que no início, que as perguntas, então, poderão ser feitas depois da palestra, primeiro no chat, e depois levantando a mão, tá? Usando esse recurso aqui do nosso Google Meet. Então, essa apresentação, essa palestra está sendo gravada, e depois, então, a gente vai disponibilizar no canal do YouTube da FAO. Muito obrigada, então, a todos, especialmente aos professores Bianca e Ricardo. Deixo a palavra com vocês. Vou pedir também para todos nós, né, desligarmos o microfone. Muito agradecidos aqui, né, falando por nós, né, que é um privilégio, né, poder estar aqui conversando, né, esticando essa conversa, né, sobre design, educação e tudo mais que surgir aqui com vocês, né. A gente preparou uma apresentação, como vocês a gente já fomos apresentados. Fazemos parte do Deseducalab, né? Tem esse nome meio provocador, o Laboratório de Design e Educação da ESG-UERJ, justamente porque a gente pensa em, no sentido muito rápido, deseducar para uma educação outra. E acho que falta falar que tem uma terceira integrante, né? A professora Bárbara Nessic, que junto conosco coordena as pesquisas de design e educação aqui no programa de pós-graduação da ESG, né? E temos, assim, eu acho que é gostoso a gente falar também, bastidores, o Ricardo, a Bárbara e eu fomos egressos do programa da PUC, fomos da mesma turma que entrou em 2020, que entrou em 2005 no programa de pós-graduação, né, da PUC-Rio, e desde então nós três, né, vimos desenvolvendo pesquisas no design e educação e nos juntamos aqui na ESG a partir de 2019, então, começamos a atuar no Deseducalab. O Deseducalab se formou.
né? Então, vamos compartilhar? Gente, obrigado pelo convite também, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Sempre uma honra a gente poder ser convidado para participar, para falar das nossas pesquisas, do que a gente está fazendo, né? Falar do laboratório e contar um pouco dessa empreitada que foi a formação desse laboratório. Eu acho que um ponto que eu ia comentar, a Bia já falou, porque a gente, na verdade, está sempre muito... Eu falo, nossa, mas Bia, na sua apresentação já tem um monte de coisa que eu ia falar, então também vou antecipar aqui algumas coisas, né? Essa é uma palestra, quer dizer, é uma fala que, na verdade, contém duas apresentações, né? Minha e da Bianca. Eu vou pular aqui a primeira, né? Vou falar um pouco da minha trajetória, mas resolvi começar falando um pouco do Deseduca, né? Então, dessa confluência aqui entre Bianca, né, que vai falar já, vai se apresentar mais e falar dos projetos, a Bárbara, que queria muito estar aqui com a gente hoje, né, mas que está, infelizmente, dando aula na pós agora, então está ocupada, não está podendo estar aqui com a gente, né, e aí, conforme a Bianca comentou, né, a gente se conhece desde a pós-graduação, né, no nosso mestrado, em 2005, e sempre tivemos muito contato e partilhamos dessa trajetória acadêmica, né, de alguns pontos em comum, alguns pontos de interesse. Por isso que a QR aqui, se alguém estiver aqui perto da tela quiser registrar, vai levar para a nossa página do laboratório lá no site da ESG. E surgiu essa ideia, né, de alguns encontros, de mobilizar, na medida que todos nós nos encontramos novamente trabalhando nesse espaço da UERJ, né, dentro da ESG, né, de retomar esses assuntos, essas temáticas que interligavam as pesquisas com a educação. Né? E isso começou a partir de uma série de encontros, a gente foi fazendo uma série de eventos, fomos atraindo pessoas interessadas na temática que cruzava entre design e educação, a gente elaborou um manifesto do que a gente queria trabalhar, para pensar que educação outra é essa que a gente tem vontade de pesquisar, que bases são essas, e esse projeto foi trazendo mais pessoas, né? Só que a gente tem um cenário rápido e um pouco desatualizado de algumas pessoas que passaram pelo laboratório, impossível passar o nome de todas e atualizar todas, né? Mas aqui a gente já tem um quadro de alunos de graduação, pós-graduação, né? Já mestres, já doutores, né? Pessoas que circularam entre nós e alguns que ainda a gente não tem nem a foto ainda para atualizar aqui o quadro, tá? Mas é importante entender que essa costura do laboratório, ela atravessa projetos de extensão, projetos, né, envolvendo a graduação, orientação de projetos finais de TCC, eventualmente até a própria temática dentro das disciplinas da graduação, né, disciplinas da pós-graduação, né, e os trabalhos dentro de mestrado e doutorado, dentro da pós-graduação, os projetos de pesquisa, né, e eventuais parcerias que transcendem, né, esse espaço da escola e da pós-graduação, né? Então a gente eventualmente é chamado, inclusive, para participar em outras questões que não são exatamente pesquisa. Então acho que o laboratório vai tornando essa coisa viva, vai sendo alimentado pelas produções, pelas temáticas, pelos interesses que também nos chegam, né? Não é só a gente que pauta, né? Tem muita coletividade nesse processo de formação, né? Eu gosto de mostrar esse gráfico que inclusive está também na apresentação da Bianca, né, porque foi um mapeamento aqui das principais referências de pesquisa que estavam aqui pautando esse universo, né, dentro do Deseduc e principalmente dentro do grupo Design Escola, né, de pessoas que estavam de alguma maneira entrando em contato com essa temática da educação. Né, então tem uma série de autores, né, e aí eu, para mim, particularmente, dou um destaquezinho para o Paulo Freire, que está aqui no cantinho, né, porque eu acho que a maneira como Paulo Freire articula a ideia de teoria e prática, né, e a ideia de praxis, né, uma ideia de pensar uma educação que é para transformar o mundo, eu acho que ela é um dos pontos cruciais, né, eu diria, comuns aqui entre os três pesquisadores que são coordenadores do grupo, e isso pauta um pouco, né, os caminhos de pesquisa. Não quer dizer que todo mundo necessariamente trabalha com Paulo Freire, mas ele é realmente uma referência importante para definir um pouco a tônica do que a gente vai trabalhar por educação, né? Para referência também, né, eu acho que é legal para conhecer um pouco o laboratório, a gente tem 2 livros digitais totalmente gratuitos que estão disponíveis no site da ESG, né, que o primeiro já faz um recorte temático e temporal, que é o Deseduca em Ação, que é uma coletânea de artigos publicados pelos nossos egressos, né, pelas pessoas que participaram do laboratório,
do período da fundação, em 2019, até 2021, então a gente fez um recorte temporal de 2 anos, e pegamos, né, uma produção que fosse representativa de cada vertente de pesquisa. Então, muito do que a gente vai falar, vocês encontram também por escrito e registrado nesse livrinho, que apresenta bem o laboratório. E o Desconversas foi, na verdade, um evento, um simpósio que a gente convidou gente de fora, então não tem, assim, Deseducers, efetivamente participando das palestras, mas tem a Luana, né? Tem a Luana, mas, que é orientando da Bianca, mas fora a Luana, no geral, foi a ideia de convidar pessoas de fora para trazer suas falas e trazerem, né, suas questões sobre esse universo da educação, né? Então, esse segundo livro é de fora para dentro, né? E o primeiro é de dentro para fora. Então, acho que são 2 publicações. O Desconversa saiu esse ano, foi um evento de 2023, mas a gente só conseguiu publicar esse ano. E está aí prontinho, né? Saiu do forno aí. Então, a gente também tem que fazer esse jabazinho, assim, de divulgar e falar, olha, veja, dê uma olhada no livro, é legal, né? Uma síntese das conversas. E para quem não é de ler, pode acompanhar o evento, porque foi uma live também. Então, está lá na página. Esse link leva para a página do livro. E vocês podem ver o que foi o debate, porque além da apresentação, né, que está no livro, a gente tem depois a extensão disso, que são perguntas e discussão em cima das apresentações. Eu vou falar um pouquinho de mim, depois a Bianca vai falar um pouquinho dela, né, e dos perfis de pesquisa que a gente trabalha. Eu gosto sempre de me definir como professor, pesquisador, designer e curioso, né, mas tem também uma variável aqui que é importante falar, né, como pai, que tem uma coisa que, né, veio atravessada, né, desde o meu período de Deseduca. O Deseduca começou em 2019, a paternidade começou em 2020, então são tempos concorrentes, assim, né, e que se sobrepõem. Aqui embaixo tem um linkzinho para minha página, então, assim, não botei o QR Code para essa, mas lá no site do PPDS tem bastante das produções e das orientações que eu faço lá. E a minha trajetória, eu vim da PUC, da graduação, mestrado e doutorado, né? E desde a PUC eu comecei a mudar meu olhar de pesquisa para as questões tecnológicas, que eram que me atraíam no início, e começo a olhar mais para as questões culturais, sociais, e como que esse tecnológico, na verdade, começa, né, a impactar na produção de cultura. Eu acho que isso também ajuda a gente a entender um pouco, né, como que eu cheguei até onde eu cheguei. Então, eu comecei indo muito para a área de arte eletrônica, no começo da minha graduação, e terminei estudando grafismo indígena. Meu TCC de graduação foi uma animação para entender melhor a pintura corporal açurimi. E daí eu venho com uma proposta de pesquisa que é entender um pouco como o design forma, mas como o design também deforma, né? Então, eu vim com essa provocação de que design, por um lado, ele dá forma, design informa, design forma, que inclusive é um lema que tem aqui um pôster aqui do lado da ESG, que é o ESG informa, né? Mas o design também deforma, né? E aí eu coloco a pergunta se o design também é capaz de reformar. E eu acho que essa tônica que eu brinco aqui, ela está manifesta também no nosso manifesto de laboratório. Quando a gente provoca por uma deseducação, o que a gente está querendo entender é que tem coisas que, de fato, né, não é só educar que a gente quer educar, obviamente, mas tem certas coisas, certas questões que precisam ser deseducadas na sociedade brasileira, e esse é um dos pontos, uma das tônicas que eu acho que as pesquisas que eu tenho trabalhado buscam desenvolver, né? Isso tem a ver com a minha atuação no laboratório, a minha participação na rede Design e Opressão, que é uma rede interinstitucional, né? E com o conjunto dessas pesquisas que questionam esses lugares de design. Então, para referência, eu trouxe aqui alguns trabalhos, não dá para ser todos, né? Aqui a gente tem um resumo do Deseduca, primeiro, né, que o objetivo é construir conhecimentos e articular pessoas, ações e afetos voltados ao uso do design como meio transformador de práticas educativas. E como eu já falei, né, a inspiração é a prática transformadora de Paulo Freire. Estou falando atrasado, esse slide devia ter aparecido lá. Então, aqui o trabalho, por exemplo, de TCC, que é um trabalho que eu acho que ficou paradigmático aqui para a gente aqui na ESG, né? Um trabalho da Daniela França, que faz um mapeamento das referências bibliográficas, muito inspirado no trabalho, né, que ela já tinha visto, se eu não me engano, da Paulus, né, sobre referências negras, no design, na arquitetura. E ela vai fazer esse mapeamento, então, dentro do inventário do curso da UERJ, da ESG, né?
e identifica, por exemplo, né, está sintetizado nesse gráfico, que a quantidade de autores pretos e pardos no total da nossa bibliografia é ínfima, né, comparado à presença de brancos. Isso suscita uma série de questões, né, que ela elabora no TCC. Tá? Então, questões de invisibilidade, questões de autoestima, questão de impacto, sobre perspectiva profissional, são temas que são tratados nesse TCC, né, que está muito afinado com a nossa perspectiva de laboratório. É um TCC que foi defendido em 2021, em plena pandemia, né, foi um momento bem conturbado. Um outro trabalho já mais recente, TCC de 2023 para 2024, né, foi o trabalho da Gabriela Almeida, que falava das referências negras, né, e a inquietude dela é que ela queria fazer trabalho sobre o tarô no TCC, era um trabalho para ser mais gráfico, artístico, mas ela estava incomodada com o tarô ser muito centrado num referencial, né, medieval e europeu. E ela começa com essa questão da carta do tarô e depois ela vai expandindo e percebendo, não, mas eu posso falar isso do próprio baralho, e talvez expandir o acesso a isso. Então ela quis trazer um outro referencial, uma outra visualidade, uma outra estética, e foi explorar a linguagem do afrofuturismo para questionar esses lugares. E aí ela se baseia num texto, num conceito da Gamben de profanação dos dispositivos, que é um dos autores também que a gente gosta, né, de trabalhar no Deseduca, para entender um pouco o que é isso, né, dessa construção dos dispositivos e essa ideia de uma ação profanadora deles para desafiar exatamente as lógicas hegemônicas. Né? Então a Gabriela tenta trazer isso para a prática, propondo uma forma de baralho diferente. O trabalho da Yasmin, né, não tenho tantas coisas visuais para mostrar aqui, porque é um trabalho um pouco mais teórico, né, e um recorte sobre falas dos estudantes, quer dizer, até tem, mas eu teria que pensar mais as imagens. Né, é um levantamento com estudantes de graduação, um trabalho de mestrado, né, e fala de uma perspectiva interseccional de como olhar e como trabalhar junto as perspectivas dos estudantes sobre como eles entendem que o curso acontece. E ela fez uma oficina junto a alunos de graduação dentro da ESG, para que eles falassem a respeito sobre como eles sentem o curso, como é que eles percebem, quem eles são, né? E ela desenvolve, inclusive, uma metodologia muito interessante, inspirada na Leslie Ann Noel, né, que propõe tentar mapear um pouco quais são esses lugares, esses diferentes lugares que o mesmo aluno ocupa. Então, em relação à idade, em relação a gênero, em relação à sexualidade, em relação à classe econômica, em relação a diferentes aspectos dessa interseccionalidade, ela faz um mapeamento, em primeiro lugar, e a partir desses lugares se vai falando, né? E falar sobre isso vai articulando as questões desses atravessamentos desses múltiplos lugares sobre a sua formação, né? Então, também é um trabalho que ficou muito rico no sentido de trazer para a gente, né, esse entendimento de o que está atravessando esse processo formativo desses alunos de design. Né? O que acontece dentro da sala de aula, mas também fora, e como isso é percebido. Né? Isso está em plena consonância com um outro trabalho, que é o trabalho da Imaíra Portela, né? Que foi defendido em 2023 e que fala muito sobre as experiências de alunos cotistas. Ela faz um acompanhamento de 2 alunos, particularmente, né, de entender como é que foi esse processo de se ver aluno cotista dentro da ESG e que percepções foram se transformando no decorrer dessa formação, né, e quanto isso teve impacto na própria formação. Quer dizer, da pesquisa da Yasmin e da Imaíra, a gente tem muito atentado para perceber que essa formação de design ela acontece, em parte, em sala de aula, dentro daquilo que está no conteúdo programático, dentro do currículo, dentro do que são as disciplinas, mas acontece muito também no fora, no entorno, né, em como que a instituição abraça, não abraça esses estudantes, né, como é que eles se percebem incluídos ou não. Né? Então, eu acho que isso é um ponto interessante que esses trabalhos amarram na pesquisa. A gente tem também, deixa eu só dar uma olhadinha para ver se a gente já está aqui. Estamos aqui. O trabalho do Edu Barros Gonçalves, ou chamado Edu Barros, que vai investigar questões de heteronormatividade, condições de trabalho, também faz uma incursão pela graduação, conversa com alunos e começa a perceber que o que era uma questão para ele inicial sobre um certo incômodo, sobre
uma ordem heteronormativa que muitas vezes era atropelada, né? Era colocada de forma imposta, as formas dos designers pensar, então o próprio designer, em situações de trabalho, eventualmente teria que fazer coisas que são contra o que ele acredita, o que ele pensa, né? Isso parte da própria vivência do Edu, mas ele esbarra em outras questões que ele fala, pô, antes de fazer uma crítica sobre como o design atua e a falta de politização desse design, eu preciso primeiro entender quais são as condições de trabalho que esse design atua. E ao ter contato com alunos de graduação, ele percebe que esse cotidiano de trabalho é um cotidiano muito precarizado, inclusive, né? Que os estágios, que as formas de trabalho demandam que esse aluno eventualmente tenha que fazer o trabalho no ônibus, no coletivo, enquanto ele está se deslocando, né, por conta das relações, né? Então ele começa a atenuar um pouco essa crítica para não ser tão dura, para perceber que o design também, embora ele forme cultura e produza certas, né, visualidades e materialidades que influenciam a forma como a gente vê o mundo, né, ele também, né, passa por relações de opressão e de trabalho que são precarizantes, que muitas vezes ele não tem palavra, não tem capacidade de se interpor nessas situações. O Leonardo Oliveira faz um trabalho também interessante sobre o processo de desenho e vai mapear uma oficina e vai tentar entender o que tem nessa oficina, que é um curso livre, que eu consigo aprender desenho nessa oficina e em outros lugares parece que o desenho ele é cerceado, ele é limitado, você não consegue aprender, né? Ele começa a observar então a prática desse professor nessa oficina, né? E percebe alguns insights sobre como esse curso livre se organiza, sobre a forma livre de ser do curso, sobre a maneira como o professor conduz essa relação com os alunos, sobre as questões de confiança, autonomia e afeto que aparecem nesse curso, para perceber que, para além de currículo, né, a relação que se constrói e as relações de afeto elas são fundamentais para esse processo de aprendizagem e autonomia no desenho, né? Então, o trabalho do Léo é também, né, muito interessante, muito rico para recuperar essa dimensão do afeto, que também é muito dita, né, muito falada no trabalho do Paulo Freire, né, e de outros autores que a gente trabalha, né, mas eu acho que o Léo consegue trazer no trabalho dele um pouco essa informação e essa reafirmação para a gente. Ana Dias faz uma investigação sobre formas de experimentação no curso de design gráfico, né, e os processos criativos, e as dificuldades nos processos criativos, né, e começa a investigar por uma autora, a partir de uma autora que a gente, né, é muito rica para a gente tem adotado muito, que é a Virginia Castrup, que fala sobre invenção de si, sobre aprendizagem como invenção de si, a partir de Deleuze, a partir de Maturana e Varela, né? E ela começa a perceber, então, um deslocamento. Né? Que situações são essas que propiciam esse processo de invenção, né? De problematização, de estranhamento, que faz o processo criativo ser mais rico, né? E ela começa a entender que também, né, ela faz um cruzamento com a filosofia do Byung-Chul Han, para entender que dentro dessa lógica neoliberal de eficiência, né, de produtivismo, a gente tem que ser sempre produtivo o tempo todo, o espaço do erro, o espaço da experimentação, ele fica delimitado, ele fica constrangido, né? E que, eventualmente, é na escola, é no curso, né, que a gente consegue, às vezes, abrir brechas desse espaço, onde você possa ter uma sensação de segurança, onde essa experimentação possa ocorrer. Não quer dizer que ela necessariamente ocorre, mas que talvez seja um ponto de alerta aos professores que querem trabalhar a criatividade, tentar entender como criar esse espaço seguro, né, no qual você possa investir nisso, né? Investir em se perder, investir em gastar seu tempo, investir em não ser totalmente produtivo, para que essa criação, né, esse processo criativo possa aflorar, né, a partir desse processo de autoestranhamento. Estou encerrando, tá? Não vou delongar demais, acho que foi inclusive um slide que eu não terminei aqui, mas vai ficar, vou passar ele. A Bibiana Certa tem um trabalho também que é muito inspirador para a gente no grupo, né? Que vai tentar fazer uma análise sobre processos de politização do design, e ela inverte essa lógica. Ao invés de entender o que o design pode ajudar o movimento social, ela coloca a pergunta inversa: o que o movimento social contribui para pensar outras formas de atuar no design?
E a partir dessa questão, ela vai pegar o caso a partir do feminismo, que é a área de atuação dela. Ela trabalha dentro de uma perspectiva de uma que ela vai chamar de uma metodologia, uma pesquisa ativista, né? E vai articular conceitos como epistemologia, ontologia, como ela se forma nesses movimentos sociais e como essa relação, né, de pertencimento a esses movimentos, de estar articulado, de estar engajado, né, ela produz formas próprias de conhecimento, de aprendizagem, de transformação, e como isso pode servir a pensar processos de politização do design que não sejam meramente pontuais, meramente, né, de engajamento, vou contribuir fazendo uma parte aqui, fazer um cartaz, fazer uma coisa e depois eu vou embora, né? Então isso era um ponto de inquietação da Bibiana e ela articula isso teoricamente a partir da tese, a partir de diferentes entradas que ela tem. A Samia vai por um trabalho também muito interessante, que é uma aproximação com o território periférico, em Belém do Pará, né, num bairro extremamente violento e vítima da violência policial, inclusive nos repercute muito, né, no Rio de Janeiro, né, atual, né, após essa atuação desastrosa, essa chacina que o governador Cláudio Castro fez, né, na região da Penha e do Alemão, recente, né. E a Samia pega o caso de uma professora que trabalha a produção de cineclube, e esse processo de engajamento dos alunos da escola pública que entram nesse cineclube e começam a se tornar autores e produtores de conteúdo, né, se torna um objeto de investigação, né? E ela vai se juntar a ele, vai participar com eles, e vai inclusive se policiar para não virar a designer que faz as coisas para eles, e começa a perceber que outra forma de ser designer junto a esse grupo eu consigo pensar de uma forma engajada, solidária, né? E que não necessariamente implique num protagonismo meu como designer, né? Para entender esses processos de autonomia. Então, as questões que a Samia levanta, a partir de uma perspectiva decolonial, a partir de uma perspectiva, né, engajada, né, e política, baseada na educação popular, faz com que ela levante questões sobre certos pressupostos do design, como o design entra numa comunidade, como o design contribui com uma comunidade, né? Então, esses trabalhos, né, e outros trabalhos que também estão em orientação, que ainda não entraram aqui nessa apresentação, né, eles nos ajudam para alguns pontos que eu acho que balizam a atuação do Seduca, né? Algumas delas são que referências plurais, elas importam na formação e também nessa deformação dos designs, né? Que a formação dos designers transcende a sala de aula e diz respeito a todo o entorno social e político. E é onde a Bianca vai falar da pesquisa nos cotidianos. Né? Depois eu vou deixar essa bola aqui para a Bianca comentar. Tem uma diversidade de lugares que informam os modos de ver, projetar e aprender. E eu acho que é importante a gente entender que não tem uma exclusividade da universidade nesse lugar de formação da visão, do projeto e da aprendizagem, né? E ao não perceber a posicionalidade, ou seja, que lugares nós ocupamos, né? Nós designers tendemos a reproduzir estruturas de opressão que estão colocadas até antes de nós, né? Então que talvez esse entendimento, esse estranhamento, ele seja um passo fundamental para se colocar como pesquisador, como projetista, né? Que afeto e autonomia são elementos que também são centrais no processo de aprendizagem, eles não estão à parte, eles estão imbuídos, eles estão, né, misturados no processo de aprender, né? E que, portanto, questões como motivação, que a gente encontra muito no cotidiano da sala de aula, né, na formação em design, nos nossos alunos de graduação, né, a gente precisa reinterpretar essa crise da motivação, por exemplo, sobre esses aspectos, né, de quanto afeto, quanto autonomia estão sendo trabalhados, porque estão diretamente ligados. Que a aprendizagem ela está ligada a um processo, como a Castrup nos diz, né, de uma invenção de si, e que por isso ela ocorre por processos que são experimentais, são descontínuos, que eles desafiam só aquele universo do conhecido, do dominado, já sei fazer isso, então eu sei, né? Exatamente o que a Castrup nos ensina é que a gente, para aprender algo novo, a gente tem que se lançar ao desconhecido, né? E que
por isso mesmo, esse risco e essa experimentação, elas necessitam de construção desses ambientes que são seguros, para que a gente se sinta seguro para atuar. Seja ele politicamente, né, como, por exemplo, a Yasmin vai falar muito da construção de um espaço seguro, inspirada em Bell Hooks, inspirada na ideia de uma comunidade de aprendizagem, né, e que, no caso da Ana Dias, vai falar muito sobre a sala de aula como um ambiente seguro para experimentar criativamente. Tá? Também destacamos as condições materiais que delimitam possibilidades de projetar e de ação política. Então, se você está numa relação precarizada de trabalho, você vai ter um grau de atuação limitado por essas condições, né? Que o design não deve se assumir necessariamente como protagonista, mas ser solidário às lutas sociais, aprendendo com e a partir delas, né? E a renunciar a uma centralidade do projeto, que o design contribui para a autonomia dos grupos envolvidos, ou seja, quando eu não pego a liderança e falo, vou fazer tudo como designer, e entendo que o grupo também é capaz de fazer, eu estou respeitando o processo de autonomia quando eu estou trabalhando em grupos sociais. Tá? Então, essas são algumas aprendizagens que a gente tem coletado ao longo da minha trajetória, e aí eu vou passar para a Bianca, a apresentação dela. Isso. Então lá vamos nós. Hoje é um combo, né? 2 em 1. Rick, bota meu tempo aqui para eu ficar de olho. Bom, pessoal, então vocês estão vendo que a gente já vem de uma trajetória, né, de 20 anos aí de trabalho juntos, de convívio, de docência, né, em outras instituições até juntos. E eu venho de uma trajetória, eu me formei na Federal, né, na EBA, UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de atuar, de começar, né, um doutorado fora do Brasil, na Espanha, em ensino das artes visuais. Eu acho que isso fez muita diferença, né? Eu não terminei esse doutorado, eu voltei para o Brasil e fui fazer um mestrado, onde eu conheci o Ricardo e a Bárbara, e eu acho que isso foi uma grande questão na minha vida, porque eu comecei a desenvolver um olhar para a educação, né, principalmente a educação básica, que eu fui trabalhar no LID, né, no Laboratório Interdisciplinar de Design e Educação, lá da PUC, a partir de 2005, onde eu comecei o meu mestrado junto com a Rita Couto, que me orientou no mestrado e no doutorado. Então, eu vou falar um bocadinho da minha perspectiva dentro do Deseduca, né, eu tenho atuado desde terminei meu mestrado, fui começar minha carreira docente, coordenei uma graduação em design gráfico, numa instituição privada durante muitos anos, e comecei um doutoramento olhando para a educação básica, né, junto com a Rita. Então, eu vou falar um pouco das pesquisas que eu venho desenvolvendo desde então. Meu doutoramento eu terminei em 2016, e aqui na ESG, dentro do Design Escola, a gente, né, somos, né, sempre um núcleo voltado a um design participativo, a prática de um design participativo, a gente gosta de falar isso, né, em territórios de aprendizagem, né? E a gente trabalha com essa perspectiva da pedagogia crítica, saberes situados, experimentação tecnológica. Eu já falei um bocado aqui, né? Mas acho que isso é um pouco do que, de uma forma bem sucinta, pode ajudar a me definir, né? Designer, mãe, professora, pesquisadora carioca. Eu gosto muito de falar que eu não sou da área onde são narradas, né, as novelas do Manuel Carlos. Eu moro na Zona Norte, né? Eu moro depois do túnel, né? E a partir de uma abordagem feminista também, vocês vão entender um pouco por quê. O Rick já fez uma apresentação, né, ótima, né, dos textos, né, onde a gente... que foi? A Cíntia levantou a mão. Levantou a mão, Cíntia? Tá tudo bem? Peço desculpas, é só se você puder ficar um pouquinho na frente da câmera, eu sei que você não vê, mas aí as pessoas acho que vão poder te ver. Desculpa. Vou fazer assim. Obrigada. Tá ótimo. Melhorou? Isso, tá, agora sim. Obrigada. Então, volta lá, Rick, para a apresentação. Então, o Rick já colocou, né, Ricardo, esse é um pouco da nossa genealogia aqui na UERJ, né? UERJ, ESG, Programa de Pós-Graduação TP10, estamos no Deseduca, eu vou falar das pesquisas do Núcleo Design Escola. A visão do núcleo, né, alguns conceitos, muitos vocês vão ver partilhados com o Ricardo, né, porque somos Deseduca, né, mas a gente trabalha muito com conceitos de participação, interculturalidade crítica, transformação pela ação, freiriano total, né, experimentação tecnológica, consciência projetual, vocês vão falar um pouquinho mais daqui a pouco,
estudos dos cotidianos, né, coloquei cotidianos, o método, né, teórico, metodológico da cartografia como pesquisa e intervenção, com a perspectiva decolonial, também trabalhando questões de racialidade e abordagens feministas, isso para falar de abordagens pedagógicas, tá? Não é de... Enfim, vocês vão entender por quê. Os objetivos do design escola são justamente esse, é o objetivo, fomentar o design participativo em envolvimento, aí lembrando um pouco de Nego Bispo, né, tecnológico, usando pensamento projetual em práticas de ensino-aprendizagem na educação básica pública. Eu sou fruto da educação pública, né, acho que a gente está numa universidade pública, isso, a gente sabe que a educação básica é um grande gargalo do Brasil, né, e a gente gosta de pensar que o design tem um papel a desempenhar na educação básica, principalmente pública, pode contribuir, né, mas em outros territórios também. Vocês vão ver que tem algumas pesquisas que orientam que não falam exatamente do contexto da educação básica ou da educação básica pública, né. A Rico já apresentou alguns dos nossos pressupostos, mas eu gosto sempre de pensar, né? Esse é alguns eixos que fazem um direcionamento, né, de inspirador, né, para as pesquisas que a gente orienta. Bell Hooks e Paulo Freire, eu acho que são grandes inspiradores, né, grandes fontes de inspiração, com principalmente esses conceitos, né? A educadora, e aí no feminino, né, como a maioria das professoras de educação básica, educadora é pesquisadora, ou seja, o cotidiano escolar é pesquisa, né? É fruto, pode gerar, alimento para pesquisa, para problematização, né? O conhecimento a partir do repertório dos estudantes, ou seja, né, olhar para o dia a dia também ajuda, né, a entender de que forma essa pessoa, esse sujeito aprende de uma forma mais interessada, né? E educadora e estudantes, do estudante aprendem juntos, né? O fazer com, trabalhar com design participativo também tem a ver com isso. Eu tenho, aqui a gente tem discutido, né, Rick, que cada vez mais percebemos que para falar num contexto de design e educação, a gente precisa esclarecer qual é o nosso conceito em relação à aprendizagem, né, qual é a nossa visão da aprendizagem. E é um conceito bastante, assim, que não se pauta, a gente discutiu isso no CISG recentemente, né, não se pauta numa teoria, né, a gente pode comparar com a teoria da informação, né, onde a informação é um processamento de dados, tem um input, um output, né, e aquilo sai de uma forma linear, né. Tem muitos conceitos de aprendizagem, né, comportamentalista, enfim, que tem essa visão também, né, de que aprender é apenas um processamento de informações, né, que tentativa e erro se chega a um conteúdo, né, que é depositado dentro da cabeça dos estudantes. A gente não parte desse conceito, a gente parte de um conceito que trata a aprendizagem como uma partilha de experiências táteis, experiências, né, num contexto situado, e onde o sujeito e o objeto são efeitos de uma prática cognitiva, né, ou seja, não é um depósito, né, como na aprendizagem bancária, né, o estudante não é um depósito de informações, né, ele surge a partir das práticas, né, a própria definição, né, do que ele é e do que ele pode vir a ser, né, o devir, tem a ver com o que ele pratica durante o dia a dia. Aí é um lugar interessante e fértil para o design. Tem muito a ver com esse conceito que o Rick já falou da aprendizagem inventiva, da professora Virginia Kastrup, que é docente aqui da psicologia da UFRJ, né, que vai, apoiada também nas ideias de Deleuze, ela vai pegar essa ideia que eu acho que para o design é muito interessante também. Ao invés de a gente se focar em resolver problemas, pensar que o processo, ou seja, a problematização pode ser mais interessante do que a própria solução, e essa própria aprendizagem como produção de subjetividade, né? Rick já mostrou esse mapa, esse mapeamento, não vou entrar muito nessa aqui, mas esse mapeamento, ele dá um pouco de uma base para esse tripé que a gente costuma trabalhar nas pesquisas do Núcleo Design Escola, né? A gente trabalha muito com essa ideia de professores e designers atuando juntos, né? Nas pesquisas em educação, principalmente educação básica, a gente acredita que não é muito proveitoso para a comunidade escolar receber um projeto pronto, né? A gente acredita que os professores e os estudantes precisam trabalhar junto conosco, designers, para chegar a um encaminhamento interessante para todos, né? Então, essa questão de trabalhar junto é muito importante. E esse tripé que veio daquele mapeamento lá, eu acho que ele dá aqui uma síntese
que apoiam justamente as nossas pesquisas, né? Esse tripé formado por os autores que a partir de Paulo Freire e outros, né, da educação, que olham para o campo da educação como uma proposta transformadora e não uma educação bancária, né? Ali nessa parte de cima, a interculturalidade crítica, né, o conceito, né, de que as culturas, as pessoas estão sempre se elaborando em relação, né, as pessoas se modificam juntas, né, num contexto de interculturalidade. A professora Catherine Walsh, da Educação do Equador, nos apoia bastante nisso. E no campo do design, esse eixo mais verdinho, a gente se apoia no pessoal, né, lá do Design Education, lá do Royal College of Art, do Sacher, Nigel Cross, né, que fala um pouco do Design Awareness, né, o design como uma consciência projetual. Isso aqui já é uma ideia de evolução um pouco desse conceito, coloquei aqui até para conversar com o Ricardo, mas não vai dar tempo de elaborar muito, mas a gente já vem também trabalhando com ideias da Anna May. Eu vejo que essa abordagem triangular da Anna May tem muito a ver com o que a gente tem discutido aqui, e eu tenho tentado aproximar o conceito da consciência projetual da galera lá da Royal College of Arts com o conceito da conscientização do Paulo Freire, né? Eu acho que aí é um enlace, né, de Paulo Freire com o pessoal do design. Enfim, vou falar isso agora, gente, porque dá vontade de falar muito. Então, vou mostrar um pouquinho dos projetos e pesquisas que a gente vem desenvolvendo no Design Escola. Sei que a gente não pode demorar muito, o Ricardo está me mostrando aqui o tempo. Bom, vamos nós. Então, demorou a chegar, mas está chegando. Eu trabalho a partir, né, da orientação, a gente foi amadurecendo e percebendo que tem 3 eixos diferentes que a gente vem atuando, né? Um eixo que tem a ver com as pesquisas de educação projetual em escolas, né? Não sei como está aí, né, em São Paulo, mas até adoraria trocar ideia. Mas aqui no Rio de Janeiro, desde 2022, nas escolas estaduais, né, de ensino médio e nas escolas municipais do ensino fundamental, a gente tem visto um investimento em equipar salas maker, né, que recebem, né, aparelhos, enfim, impressoras 3D, e a gente tem visto isso como uma oportunidade para uma educação projetual. Por outro eixo, né, em outro lado, a gente tem olhado também para uma atuação do docente como um designer de práticas de ensino-aprendizagem, né? E nesse eixo azul são justamente as pesquisas que não têm a ver muito com o contexto escolar, mas o design em territórios de saberes situados, como pesquisas que têm a ver com carnaval, com espaços maker, como eu vou mostrar aqui um pouquinho mais adiante. Então, o que eu fiz? Eu acho que para, vamos dizer assim, fertilizar um pouco a nossa conversa aqui, eu selecionei alguns trabalhos que eu tive, né, o privilégio de orientar, trabalhos com professoras, com professores e designers que podem um pouco iluminar e as nossas conversas, né? Então, essa foi uma oficina elaborada pelo Design Escola, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, que foi ministrada, né, a Bárbara Emanuel, alguns talvez devam conhecer, que é designer, professora da UF, né, da Federal Fluminense aqui do Rio, parceirona minha, né, do Design Escola, e a gente elaborou essa oficina para 1.238 orientadores de escolas públicas do Rio de Janeiro para falar do design, né, como algo que pode ser utilizado no contexto escolar, enfim, muito nesse início, né, da implementação dessas salas maker, né? Então, a gente está olhando para o docente como um designer também, nesse sentido dessa oficina. Ainda no sentido da oficina docente designer, teve um projeto muito interessante. Estou só fazendo uma síntese aqui, gente, não vou entrar muito no detalhe, né, para também não ficar cansativo. Mas, ainda antes até do Design Escola, tive a oportunidade de atuar no mestrado com outros docentes da educação básica, onde o mestrado de tecnologias digitais na educação, foi onde eu comecei a trabalhar com professores, achei muito interessante, né, me pareceu as pessoas mais curiosas, né, e quando estão instigados, né, fazer diferença na sala de aula, na educação infantil, num contexto de design participativo também. Teve uma pesquisa muito interessante da Melissa Oliveira, que produziu um jogo, né, a Jornada no Mangue. Vou apresentar outro trabalho aqui que eu acho que é legal também. Aqui já no contexto da ESG, para vocês verem que tem, a gente gosta de falar das nossas orientações, não só de laboratório e de pós-graduação, mas também nos TCCs, né? A gente teve, durante a pandemia ainda, um TCC de 2 estudantes aqui da ESG, um TCC duplo, na época da pandemia, onde houve um trabalho no sentido de mapear práticas afetivas, né, que estavam fazendo diferença, né, em práticas docentes, né, na sala de aula, no ensino fundamental e médio.
né? Então, isso também, e essas duas estudantes acabaram que mapearam e desenvolveram um material, né, que poderia ser trabalhado por outros professores e professoras também, com recomendações desse tipo de prática. Ainda como docente designer, aqui a gente tem, assim, eu fico muito, né, satisfeita quando chegam docentes de educação básica para fazer mestrado ou doutorado aqui com a gente, né? E ano passado, a Paula Rocha, professora de arte, desenvolveu um trabalho primoroso aqui conosco sobre o design no processo de aprendizagem da arte, né? Então, ela utilizou um pouco do pensamento projetual, né, para pensar, por exemplo, numa atividade de arte relacionada a como preparar uma feijoada, né? Esse é um trabalho defendido esse ano, doutoramento do Vitor, né, que trabalhou também numa imersão numa escola bastante periférica, né, da educação do ensino fundamental 1, aqui do Rio de Janeiro. Trabalhou com orientadoras pedagógicas, né, no sentido de conviver com elas, fazer uma cartografia desse contexto escolar e entender de que formas o design poderia contribuir nesse contexto, né? Esse é um exemplo de um trabalho que a gente usa sempre para falar que o lanche pode ser um dispositivo, né, de conversas, né, principalmente na educação, na sala dos professores, né, que é muito difícil, às vezes, você ter uma troca efetiva, né, com o lanche a gente consegue qualquer coisa. Esse é um trabalho também defendido esse ano, um mestrado da Vitória Souza, onde ela fez um mapeamento de práticas pedagógicas étnico-raciais. Acho que vocês já viram que o Ricardo também tem uma atuação, né? Eu acho que a gente vem cada vez mais trabalhando nesse contexto de práticas decolonizadoras, né? De África, indígenas, enfim, né? E como os docentes têm, na verdade, atuado nesse sentido, ou como ainda poderiam atuar, né? Eu acho que é um pouco também das inquietações docentes e como o design pode contribuir nesse cenário. Aqui é um exemplo de um outro eixo, né? O eixo de Design, Territórios e Saberes Situados. É um trabalho que a gente foi fazer, um doutorado do Marcos Machado, defendido esse ano também, onde ele vai fazer uma cartografia, ele vai, durante a pandemia, né, talvez não seja exatamente a cartografia como a gente gostaria de desenvolver, mas ele vai tentar cartografar os saberes fazeres dos barracões das escolas de samba, né? Reivindicando, né, disputando o espaço do barracão da escola de samba como um espaço de aprendizado, né, de aprendizes, mestres e aprendizes também de design, né, um design popular, né. A André Coutinho defendeu o mestrado ano passado, foi atuar também com design e questão de saúde mental, né, desenvolvendo algumas oficinas, não só com saúde mental, mas também oficinas de arte, né, como tradução do Círculo de Cultura Freiriano, foi bem interessante também esse mestrado. RPG como estratégia integradora entre design e aprendizagem, da Rafaela Nóbrega. Eu estou preocupada com tudo, vamos que vamos. E o Eric, já estou finalizando, gente, que o mais legal é a gente conversar, né? Estou só mostrando aqui alguns exemplos para a gente trocar ideia. Acho que um espaço também que é interessante para a gente pensar como um espaço de disputa de design são os laboratórios, né, maker, né? Aqui na cidade do Rio a gente tem poucos, em São Paulo eu sei que vocês têm muitos, né? Como espaços não formais de aprendizagem do design, né? Por não designers e por designers também, né, que ocupam esses espaços. A Vanessa, que é professora de educação básica, professora de uma escola que trabalha com pessoas com deficiência visual, né? Também tentando entender, a partir de práticas pedagógicas decolonizadoras, como ela pode se inspirar para as práticas pedagógicas de crianças, de estudantes com deficiência visual. E, para fechar o eixo de educação projetual, é onde a gente tem atuado, a gente tem procurado entender o que está acontecendo nesses espaços makers das escolas, né? Então, tem o trabalho do Pedro Cunha, do Pedrão, está em processo, né? Qualificou há pouco tempo, Aprender Projetando, o Minidoc como estratégia maker no ensino médio, uma escola bastante periférica também aqui no Rio de Janeiro, equipada com laboratório maker, nenhum docente da escola sabia muito bem o que fazer nesse espaço, então a gente entra com o olhar do design para contribuir para atividades que possam acontecer ali de uma forma instigante, né, para aqueles estudantes.
Uma outra pesquisa, um outro doutorado que também está em andamento em espaços maker agora na educação fundamental, né, o anterior era do ensino médio. Essa designer está acompanhando uma professora que atua nesse laboratório maker da educação municipal, né, entendendo qual é o espaço do designer ali também, né, tem uma troca muito interessante com a professora mediadora desse laboratório. A Luana, né, que defendeu o mestrado esse ano e que é uma egressa aqui da ESD, que foi dar aula na educação básica justamente como articuladora de espaços makers em escolas privadas, porque isso já é uma evidência de um campo de atuação para egressos do design. Acho que isso é uma coisa que tem me interessado muito reivindicar, né? Nós, designers, precisamos ocupar esses espaços de educação maker na educação básica, porque isso, pelo menos aqui no Rio, é evidência. Como eu já falei, queria ver como é que está em São Paulo, e as pessoas não estão sabendo, né? O pessoal da escola não está sabendo muito bem que tipo de atividade desenvolver ali, pelo menos de educação pública, né? Educação privada já tem a robótica, né? Já tem muita coisa bem mais desenvolvida, enfim. Estou acabando, gente. Aqui foram algumas oficinas que a gente realizou, né, em parceria com as escolas parceiras, eventos que a gente desenvolve aqui na ESG para trazer estudantes, né, da educação básica, principalmente educação básica pública, mostrando o design como campo futuro possível de desenvolvimento, né, de estudo, ou não, ou só para mostrar mesmo um pouco da profissão, né? Enfim, a gente faz algumas atividades. Teve semana passada, que foi uma festa que recebeu a escola aqui na ESG, né? Aqui é um projeto de um guia maker, a partir dos nossos aprendizados, a gente procurou elaborar um material didático para trabalhar com escolas, né? O que é que a gente pode trabalhar nas escolas, né? A perspectiva do design para o contexto escolar. Então, a gente tem procurado elaborar alguns materiais didáticos para os estudantes mesmo de design, né, atuarem como ativadores do design nesses espaços maker. Isso é uma ideia que a gente tem desenvolvido. Aqui é um pouco dos artefatos que a gente produziu. Estou falando um pouco rápido, gente, vocês desculpem, porque eu quero ouvir vocês. Aqui tem revistinhas, desmistificando um pouco o que são alguns educadores para os designers, porque tem isso também, né? A galera do design não conhece muito bem educadores que possam nos inspirar, né? Por exemplo, Antônio Fontoura, né, que é um designer, tem uma tese incrível sobre o EDAD, né? Educação através do design, né? Enfim, e outras educadoras como a Maria Montessori, fundamental, assim, de inspiradora para trabalhar com design no contexto escolar. Por fim, tentei fazer uma síntese aqui, né? A presença do design no contexto escolar em ambientes de ensino-aprendizagem contribui para pesquisar, prototipar e experimentar formas alternativas de aprender, valorizando propostas de ensino e experiências de aprendizagem, aprender projetando, ou aprender fazendo, sempre colocando a mão na massa, que sejam mais significativas para aprendizes contemporâneos. Aqui a gente, né, o grupo, né, o Núcleo Design Escola, elaborou em 2022 uma série, né, de textos escritos por professoras ou por designers, né, narrando experiências desenvolvidas no contexto escolar. Então, esse é um livrinho que a gente tem um carinho especial, né? Design Escola, projetando práticas de ensino-aprendizagem, toda a nossa rede de contatos formada durante a pandemia, né? Durante a pandemia teve isso, né, de bom, né? A gente fez muito contato com pessoas até de fora do Rio, né? Que tinham experiências riquíssimas para contar. Esse é um livrinho que é fruto da minha tese, né? Publicado também em 2022, Aprender Projetando, professores designers de práticas de ensino-aprendizagem, para quem quiser conhecer um pouco melhor dos estudos, um pouco dessa fundamentação teórica, né? Um pouco, enfim, né? Gente, é isso. Passamos um bocado do tempo, perdão. Aqui está um pouco né, enfim, a rede social do Design Escola. É isso, Rick, acho que a gente pode tirar para conversar. A gente no Instagram, né? Curtam, sigam, né? Aquela coisa do meu jabá, né? É isso, pessoal. Passamos um bocadinho do tempo, vocês perdoem. Muito bom, nossa, excelente oportunidade. Muitíssimo obrigada, professora Bianca, professor Ricardo, né, pela oportunidade, né, pela riqueza do material que vocês compartilharam conosco, né? Muito obrigada pela generosidade de vocês, né? Não sei se